Depois de anos de especulação sobre seu casamento, George Clooney finalmente compartilha sua versão da história, revelando uma verdade surpreendente que moldou sua vida e relacionamentos. O que ele manteve em segredo por tanto tempo e como isso impactou seu casamento? Junte-se a nós enquanto desvendamos os segredos que George Clooney finalmente revela muito tempo após seu divórcio. Durante quase 40 anos, George esteve sob os holofotes, desfrutando de grandes sucessos tanto em sua carreira quanto em sua vida pessoal. No entanto, muito antes de se tornar um dos pais mais queridos de Hollywood e um marido amoroso para sua esposa de quase 10 anos, ele tinha uma história diferente. Ele já foi casado com outra atriz de Hollywood, mas, infelizmente, essa história de amor não durou. A primeira esposa de George Clooney, Talia Balsam, vem de uma família de Hollywood. Hoje, com 65 anos, Talia é filha do ator Martin Balsam, sobrinha do querido Dick Van Patten e filha de Joyce Van Patten, adicionando seu próprio legado a essa dinastia de atores. Em 1986, Talia e George participaram da primeira homenagem anual aos compositores, um evento glamouroso no Dorothy Chandler Pavilion. Iniciando sua carreira no final dos anos 70 ao lado de George, o papel que impulsionou Talia veio em Happy Days, em 1977. Desde então, ela se tornou um rosto familiar na televisão e no cinema, dando vida a personagens memoráveis por décadas. Alguns dos papéis mais conhecidos de Talia Balsam incluem aparições em séries populares como Homeland e Mad Men, além de coestrelar com Sarah Jessica Parker em Divorce, da HBO entre 2016 e 2019. Atualmente, Talia é casada com o ator John Slattery, que interpretou seu marido em Mad Men. Juntos eles têm um filho. É uma história cheia de charme e química hollywoodiana. George e Talia se conheceram pela primeira vez em 1984, enquanto atuavam em uma peça local, e rapidamente se apaixonaram. Mas o relacionamento foi breve, e Talia eventualmente terminou com ele. Após sua primeira separação, George namorou a atriz Kelly Preston, que mais tarde se casaria com John Travolta. Entre 1987 e 1989, George e Kelly até adotaram um porco vietnamita chamado Max, que George manteve após o término. Anos depois, George e Talia se reencontraram e as coisas avançaram rapidamente. George propôs casamento em 1989 e em dezembro eles voaram para Las Vegas para se casar. O casamento de George e Talia começou bem, mas após 3 anos começou a vacilar. George admitiu mais tarde que foi um momento difícil para ele e até desenvolveu uma úlcera hemorrágica devido ao estresse. Em 1992, ele entrou com o pedido de divórcio e a separação foi formalizada no ano seguinte. Refletindo sobre aquele período, George confessou que não estava pronto para o casamento na época e sentiu que não deu a Talia uma chance justa, assumindo a responsabilidade pelo fracasso do relacionamento. Durante o divórcio, ele aparentemente tentou facilitar as coisas para Talia, oferecendo-lhe decidir o que considerava justo. No entanto, acabou gastando Talia 80 mil Harlan em honorários advocatícios, algo que achou frustrante, mas inevitável. Após o término de seu primeiro casamento, George se jogou cegamente no trabalho, construindo sua carreira e fazendo seu nome na indústria do entretenimento. Pode-se dizer que ele se afastou de qualquer coisa que se parecesse como um compromisso. No entanto, ao longo dos anos, teve relacionamentos de alto perfil com estrelas como Cameron Diaz, Charlize Theron e Renée Zellweger, mas permaneceu solteiro até conhecer a mulher que mudou tudo, Amal Alamuddin. A relutância de George Clooney em se casar novamente não se devia apenas ao seu primeiro casamento com Talia Balsam, mas também às suas dúvidas sobre se tornar pai. Embora amigos como Nicole Kidman e Michelle Pfeiffer apostassem que ele teria filhos antes dos 40 anos, Clooney sentia que não estava pronto para uma responsabilidade tão grande. Frequentemente brincava sobre não ter filhos, explicando que a paternidade exigia dedicação total. Em uma entrevista com Barbara Walters, ele declarou que provavelmente não se casaria novamente, admitindo que não havia sido bom nisso antes. Sim, sei que nunca me casarei novamente porque não fui muito bom nisso. Ao refletir sobre seu primeiro casamento, Clooney assumiu a responsabilidade pelo término, reconhecendo que sua carreira frequentemente vinha em primeiro lugar, deixando pouco espaço para um compromisso verdadeiro. Após seu divórcio, Clooney abraçou um estilo de vida de solteiro, ganhando fama como o solteiro mais cobiçado de Hollywood.
Embora tenha namorado várias mulheres famosas, aparentemente mostrava pouco interesse em casamento. Em uma coluna para a Esquire, em 2011, brincou dizendo que as pessoas pareciam esquecer que ele já havia sido casado, comentando que adorava quando perguntavam se ele algum dia se assentaria, enquanto ele mal pensava nisso. Enquanto isso, Talia Balsam seguiu em frente, refletindo positivamente sobre seu passado com Clooney. Indicou que ambos avançaram sem ressentimentos, mantendo respeito mútuo. No entanto, tudo mudou em 2013, quando Clooney conheceu Amal Alamuddin, uma talentosa advogada de direitos humanos. Mais tarde, admitiu que conhecê-la o fez perceber que sua vida se sentia incompleta, uma sensação que não havia antecipado. Toda sua perspectiva sobre casamento e família começou a mudar. Foi amor à primeira vista. Com o tempo, Clooney e Amal se tornaram um dos casais mais admirados de Hollywood, conhecidos por seu profundo amor e estilo de vida privado, que mantém os fãs fascinados com sua história. Sua jornada começou na casa de Clooney, no Lago de Como, em 2013, quando um amigo os apresentou. Segundo relatos, até mesmo o agente de Clooney tinha o pressentimento de que ele se casaria com ela. Inicialmente hesitante, Clooney rapidamente se sentiu atraído por Amal, e logo começaram a passar tempo juntos discretamente, descobrindo que sua conexão parecia destinada. 6 meses depois de iniciar seu relacionamento, Clooney decidiu pedir Amal em casamento, planejando cuidadosamente uma noite especial com um anel escondido, jantar e música suave. No entanto, sua proposta não saiu como esperado. Mais tarde, ele compartilhou que Amal demorou um momento para responder, deixando-o nervoso enquanto estava ajoelhado. Finalmente, ela aceitou, e os pais dela brincaram perguntando se algo havia acontecido com o quadril de George por ter ficado tanto tempo de joelhos. Quando George Clooney e Amal Alamuddin decidiram se casar, escolheram Veneza, Itália, como o lugar perfeito para seu dia especial. Em setembro de 2014, eles celebraram seu casamento no encantador Aman Canal Grand Hotel, cercados pelos pitorescos canais e pela arquitetura histórica de Veneza. A lista de convidados estava repleta de estrelas, incluindo Matt Damon, Bill Murray e Anna Wintour. George fez uma entrada espetacular de barco, em perfeita sintonia com o ambiente veneziano, enquanto Amal deslumbrava em um vestido de renda desenhado por Oscar de la Renta. Mais tarde, ela descreveu o casamento como romântico e elegante, enquanto de la Renta comentou que um vestido de noiva é a peça mais importante na vida de uma mulher. A celebração deixou claro que os sonhos de Amal haviam se tornado realidade. Embora seu casamento tenha sido mágico, George nem sempre se viu como um homem de família. Na verdade, nunca pensou que se casaria novamente ou teria filhos. Ele costumava dizer que era feliz com sua liberdade e carreira. No entanto, conhecer Amal mudou tudo, e ele descobriu que se preocupava mais com a felicidade dela do que com a própria. Desde o casamento, George e Amal construíram uma vida repleta de aventuras e amor. Juntos viajaram pelo mundo e apoiaram as carreiras um do outro. Seu relacionamento é uma verdadeira parceria, com George apoiando o trabalho de direitos humanos de Amal e Amal incentivando os projetos cinematográficos de George. Mesmo em tempos difíceis, como durante a pandemia, eles pareciam ficar ainda mais próximos, focando na família e passando tempo de qualidade juntos, embora mantenham grande parte de suas vidas pessoais em privado. Em 2017, a vida de George deu mais uma reviravolta inesperada com a chegada de seus gêmeos, Alexander e Ella. Mais tarde, George revelou que ser pai lhe trouxe um senso de pertencimento e amor incondicional que antes acreditava encontrar apenas no trabalho ou até mesmo em um animal de estimação. Agora ele compreendia o amor em um nível muito mais profundo. George Clooney e Amal Clooney mantêm sua vida familiar em privado, protegendo seus gêmeos, Ella e Alexander, dos holofotes. No entanto, eles adoram compartilhar histórias carinhosas sobre seus filhos e suas experiências como pais. Ella e Alexander nasceram em 6 de junho de 2017 no Hospital St. Mary, em Londres, o mesmo local onde o príncipe William e Kate Middleton deram à luz seus filhos. George, que se tornou pai aos 56 anos, descreveu o momento como selvagem, dizendo: "Você acha que está pronto para ser pai até perceber: ah, uau, sou um pai." Os gêmeos estão crescendo em uma família internacional. George é de Lexington, Kentucky, enquanto Amal nasceu em Beirute, no Líbano, e foi criada na Inglaterra. A família aproveita sua bela vila do século XVIII, Vila Oleandra,
às margens do Lago de Como, na Itália, que George comprou em 2002. Curiosamente, embora George e Amal não falem italiano, seus gêmeos falam. George comentou com humor em uma entrevista com Jimmy Kimmel em 2020. Fizemos algo realmente bobo. Eles falam italiano fluentemente. Mas eu não falo italiano. Minha esposa não fala italiano. E agora, nossos filhos falam. Apesar de serem criados da mesma forma, ela e Alexander têm personalidades muito diferentes. George compartilhou com Michael Strahan que criar gêmeos lhe ensinou o quanto os pais têm pouco controle sobre quem seus filhos se tornam. Ao longo dos anos, George contou histórias engraçadas sobre seu filho Alexander e suas travessuras. Um momento memorável foi quando Alexander, cheio de entusiasmo, foi flagrado abraçando o carro do pai. No entanto, o que começou como um comportamento engraçado, recentemente tomou um rumo surpreendente. Com apenas 7 anos, Alexander sempre teve uma personalidade vibrante. Enquanto sua irmã gêmea, ela, se interessa mais pelas escolhas de moda da mãe, Alexander é quem corre ao redor, atraindo a atenção de todos. George costumava brincar sobre amarrar as crianças juntas com uma corda elástica para evitar que corressem em direções opostas. Nos últimos meses, George notou uma mudança mais séria em Alexander, que o deixou emocionado. No início, George e Amal ficaram impressionados com a rapidez com que Alexander estava aprendendo. Aos 2 anos, ele já conseguia contar até 20 em inglês e italiano. Mas o que realmente comoveu George foi perceber que Alexander estava crescendo de maneiras que ele nunca havia antecipado. Alexander está começando a mostrar traços semelhantes aos da mãe, Amal, demonstrando um foco inteligente e reflexivo sobre coisas que estão além de sua idade. Embora muitos pais sintam orgulho, George se viu experimentando emoções conflitantes. Ele sempre imaginou que seu filho seria mais parecido com ele, brincalhão, aventureiro e cheio de piadas. Mas ao ver a maturidade precoce de Alexander, percebeu que seu pequeno era diferente do que imaginava. Não se trata apenas das típicas, terríveis crises dos 2 anos, sobre as quais os pais brincam. Foi um momento para George pausar e refletir sobre a experiência de ver seu filho crescer e se tornar sua própria pessoa, às vezes mais rápido do que ele estava preparado. O impacto emocional dessa mudança levou George a enxergar Alexander sob uma nova perspectiva. Embora esteja incrivelmente orgulhoso de seu filho, George acha difícil aceitar o quão rápido Alexander está amadurecendo. Como George e Amal conseguem equilibrar suas carreiras públicas com a criação de seus gêmeos de maneira privada? Quais experiências podem estar moldando as diferentes personalidades de ela e Alexander? George e Amal Clooney são frequentemente vistos como um dos casais ideais de Hollywood. No entanto, há rumores de que seu casamento pode estar enfrentando alguns desafios. Desde que se casaram em 2014, eles têm lutado para encontrar tempo um para o outro devido às suas agendas agitadas. No início do casamento, estabeleceram uma regra de nunca ficarem mais de uma semana separados, o que funcionou bem no início. Mas à medida que suas carreiras se tornaram mais exigentes, ficou mais difícil manter essa proximidade. Agora, aos 63 anos, George está se mudando para Nova York por 1 ano para estrelar uma peça na Broadway, enquanto Amal permanecerá em sua impressionante vila no Lago de Como, a quase 6.500 quilômetros de distância. Essa distância, combinada com suas vidas profissionais intensas, supostamente está criando tensão no casamento. Segundo fontes, eles frequentemente levam vidas separadas, passando apenas cerca de 10% do dia juntos. Ambos são conhecidos por sua forte ética de trabalho, o que parece estar criando uma lacuna entre eles. Em um esforço para recuperar a conexão, George começou a se preocupar com a possibilidade de perder Amal e decidiu passar mais tempo ao lado dela. Ele reconhece que sua relação tem se parecido mais com a de companheiros de quarto do que com uma parceria romântica. Ciente da diferença de idade de 17 anos, George sabe que Amal ainda é jovem e vibrante, enquanto ele sente que está começando a mostrar sinais do tempo. Para reacender a paixão, George está se esforçando para ser mais romântico. Apesar dos rumores sobre a relação, o casal organizou seu evento beneficente anual em setembro de 2024 para comemorar o 10º aniversário de casamento, demonstrando um vínculo forte que impressionou todos os presentes. Em uma entrevista a People, George compartilhou seu apoio inabalável ao trabalho de Amal, declarando que está completamente ao lado dela em tudo o que faz. Ele expressou com confiança seu orgulho em estar junto dela,
independentemente da causa que ela defenda. Apesar da distância, o casal tem um vínculo único que sempre os une e os lembra do amor que compartilham. Seus filhos, os gêmeos, Clooney, Ella e Alexander, são parte essencial dessa conexão especial. Embora George e Amal trabalhem arduamente para proteger a privacidade de seus filhos, compartilham detalhes encantadores sobre suas personalidades e aventuras familiares. Alexander, com sua personalidade animada e curiosa, frequentemente rouba a cena com suas travessuras. Enquanto isso, ela, mais reservada, prefere atividades tranquilas, como explorar o estilo da mãe. George frequentemente brinca sobre as dinâmicas entre os gêmeos, destacando como a criação conjunta trouxe o melhor de ambos, mas também o fez refletir sobre seu próprio crescimento como pai. Criados em um ambiente internacional, ela e Alexander desfrutam de uma rica mistura de influências culturais. Morando na deslumbrante Vila Oleandra, às margens do Lago de Como, eles têm a oportunidade de vivenciar tanto o luxo quanto as tradições culturais italianas. Entretanto, a família também divide o tempo entre Londres, onde Amal trabalha, e os projetos internacionais de George. A fluência dos gêmeos em italiano, apesar de seus pais não falarem o idioma, tornou-se uma anedota familiar recorrente. George frequentemente brinca sobre como seus filhos o superam em habilidades linguísticas, revelando o fascínio que sente ao observar seu desenvolvimento. Para George, a experiência da paternidade tem sido transformadora. Desde pequenos momentos de alegria até desafios inesperados, ele aprendeu a aceitar que seus filhos têm caminhos únicos e personalidades próprias. À medida que os Clooney avançam em suas vidas pessoais e profissionais, enfrentando tanto sucessos quanto desafios, suas histórias oferecem um vislumbre íntimo de uma família que encontrou maneiras de manter o equilíbrio em um mundo que frequentemente exige demais. O que você achou da história de George e Amal? Que lições de vida você acredita que eles aprenderam ao equilibrar suas vidas públicas e familiares? Compartilhe suas opiniões na seção de comentários.